Agora em Jujutsu Kaisen módulo nós temos meu mano Itadori de volta, não só isso, como sendo o mais forte da Era do Futuro, meu parceiro. E honestamente, vamos ser sinceros, isso é muito legal, mas traz com ele umas consequências que mostra claramente o porquê que a desgrama do Gege odeia o Itadori, mas de coração mesmo. Portanto, vamos discutir isso daí. Já vai se inscrevendo, deixando o like e apertando esse sininho aí, porque até onde eu sei, eu sempre que puder estarei por aqui falando de animes ou mangás, ou até manhwas divertidos e interessantes para os senhores. E nesse caso vamos falar de Jujutsu Kaisen, com os seus capítulos mais recentes de módulo, que pra quem não sabe é a continuação de Jujutsu, 60 e poucos anos depois, tá ligado? Muito tempo depois. E, senhoras e senhores, nós temos agora finalmente aparecendo Yuji Itadori como sendo mais forte, como eu já disse antes, e mostrando coisas muito incríveis. Vamos começar falando primeiramente sobre o quão forte ele tá, meu parceiro. Basicamente, nós temos todo um contexto e tal, de uma guerra civil mais ou menos entre os alienígenas, que são os Timurianos, e os humanos. E tava todo mundo lá numa tensão muito grande, porque os aliens não gostam que matem maldições, mas os humanos têm que matar maldições. E no fim das contas tava todo um transtorno por causa disso. E aí, os aliens e os humanos se encontram lá no prédio. Aí, senhoras e senhores, simplesmente me aparece quem? Meu mano Itadori, depois de tanto tempo que a gente tava esperando e especulando que ele ia aparecer nessa história. Até aí, ok. O cara me manda, simplesmente assim como se não fosse nada, um sangue perfurante e ainda por cima, de uma maneira que a gente só viu até agora o Choso fazendo, meu parceiro. Sério, isso daí foi muito legal. O Itadori até pensa, meu Deus, será que foi tão forte assim? Será que foi forte demais? O cara tá nesse nível, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, temos uma questão sobre isso. A gente já vinha vendo, mais uns tempos atrás em módulo, que ele tava por lá, o Itadori existia, só que a gente sempre via que tinha alguma coisa meio esquisita com ele. E agora ele aparecendo tanto nesse capítulo aí que eu estou falando dessa lutinha, quanto no outro, onde ele decide dar um desmantelar só um, que é mais forte do que tudo que o Sukuna e o Gojo fizeram, sim, ele está nesse nível. E simplesmente, senhoras e senhores, a gente vê que meu mano Itadori tá meio lelé da cuca, meio ruinzinho da cabeça, tá ligado? Mas, o mais interessante não é nem isso, talvez, é ele ser imortal agora. E você pode se perguntar, mas por que ele tá imortal? Eu te respondo, meu querido amigo. Ele está imortal por conta de dezenas de fatores de uma vez. Mas, em si, um deles já dá quase pra dizer o porquê. Ele é basicamente um objeto amaldiçoado agora, ele não é uma pessoa, compreendeu? É por isso que ele não envelhece, ele é imortal, compreendeu? Há uns capítulos atrás até mostrou a Nobara, e ela tá uma velhinha de não sei nem quantos 80 anos, tá ligado? Ele não, ele continua do mesmo jeito de, pelo menos um pouquinho depois de ter matado o Sukuna, tá ligado? E o mais impressionante de tudo isso vem com os spoilers que a gente recebeu essa semana, porque logicamente esse vídeo é baseado um pouquinho nisso também, que é o fato de que simplesmente o Maru, que é um dos alienígenas e tal, acaba fazendo um treco todo lá pra fazer com que não exista mais Jujutsu no mundo, não exista mais energia amaldiçoada, não exista mais nenhum espírito amaldiçoado, enfim. E no fim das contas, tanto ele quanto o Itadori são enviados pra frente de um, entre aspas, deus do mundo dos aliens, que são os Timurianos. E aí o Itadori vai lá e conversa com o Maru, até entrega um livro que é do Choso lá pro Maru, pra ele descobrir um jeito de fazer com que não nasça mais maldições. E simplesmente, senhoras e senhores, nós vemos ele, o Mahito, senhoras e senhores. Tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Eu também acho muito interessante o que ele fala sobre o Itadori, que ele ficou todos esses anos lá esperando o Itadori morrer, né, naquele lugarzinho que a gente viu ele no último capítulo junto do Sukuna, mas quando ele finalmente vê o Itadori, ele fica feliz, porque pensa, não, vou batalhar com esse doido aí agora que o Nordão morreu e tal, mas não, ele fica completamente assustado porque o Itadori tá vivo. Ele foi lá meio que, entre aspas, pra o purgatório e tá vivo. Não só vivo, como exatamente do mesmo jeito de quando ele matou o Mahito. Mas eu acho interessante perceber que em todos esses momentos, em tudo que eu falei, seja lá no que for, de força, de qualquer coisa, o Itadori tá só a capa da gaita em relação à alegria, tá ligado? Ele fica falando do Gojo, mencionando ele e outras coisas durante esses capítulos e os spoilers. O porquê que esse moleque tá tão triste, tão na bad, tão acabado, porque logicamente a gente sabe que o Itadori não tem um pingo de felicidade na vida. Todo dia o Gege acorda pensando como é que vai destruir a vida desse moleque. Ele perdeu todo mundo, tá ligado? Diferente do Gojo, que perdeu o Geto, que é uma coisa muito triste também, e que era o mais forte e era sozinho por causa disso, o Itadori, ele tinha alguém. Ele tinha o Fushiguro, ele tinha a Nobara, ele tinha a Maki, ele tinha o Yuta, um monte de gente. Só que o problema é que é aquilo, né, minha gente? Ser imortal é ruim porque todo mundo que tu conhece vai de Vasco, menos você. E esse é um dos problemas do Itadori. Se pelo menos o desgramado do Gege tivesse deixado o Choso vivo, pelo menos o Itadori teria ele, porque ele também é imortal tecnicamente, porque ele é meio maldição, meio humano. Mas é aquilo, né? Não pode ter um dia, uma vírgula de alegria na vida do Itadori. Sempre tem que ser só mais uma luta, só mais uma maldição pra exorcizar,
Só mais uma coisa horrível pra acontecer. É triste, tá ligado? Não, de verdade, coitadinho do Itadori, velho. Mas também vamos deixar claro uma coisa. O Itadori também tem um pouquinho de culpa no cartório. Ele tá completamente alheio ao que tá acontecendo a Yuka e o Tsurugi. Porque uma tá lá com câncer, quase se matando pra matar um alien super poderoso que consegue poderes do nada. E o outro tá lá, tentando derrotar um cara porque ideais e por aí vai. Sério, ele literalmente disse que não ligava pro que acontecia com o filho do Yuta quando ele foi fazer umas besteiras lá. O Itadori tá tão ruim da cabeça que tá até desse jeito, tá ligado? É complexa a situação do moleque. Então sim, ele não tá tão gente boa quanto a gente costumava ver ele, mas também não tá assim com a história muito boa, então tá compensando uma coisa na outra. E por falar em compensação, e sobre a questão de o ser o mais forte provocar maldições muito poderosas no mundo? Pois então, minha gente, isso é uma coisa que acontece no mundo quando o Gojo nasce, e é por isso que tem Mahito, tem Jogo, tem o Dagon e todas as outras maldições super poderosas que a gente vê lá em Shibuya. Mas que o Itadori não tem, mesmo ele tendo uma força absolutamente maior do que o Sukuna e o Gojo, aparentemente. Por quê? É porque ele não é humano, tá ligado? Ele é meio humano, meio maldição, meio alguma coisa. Enfim, ele é um objeto amaldiçoado. Por estar nessa linha cinza de não saber o que de acho o moleque é, então o mundo não consegue balancear ele com outras coisas. Então fica do jeito que tá. Mas com certeza o que não vai ficar do jeito que está é o Dabura, que é o alien que tá lutando contra o Mahoraga, que foi invocado pela neta do Yuta, a Yuka. Sim, senhoras e senhores, eu tenho quase 100% de certeza que o Itadori vai lutar contra esse bicho aí, porque dois motivos. Primeiro, a gente não sabe nem o nome da expansão de domínio do Itadori, coisa que até hoje todo mundo tem um pouco de curiosidade. Segundo, Dabura, que é o alien, tá se adaptando mais rápido do que o Mahoraga. Sim, o cara descobriu como usar a técnica reversa, o cara descobriu como usar a expansão de domínio, o cara descobriu como fazer tudo com o Mahoraga, tá ligado? Mas sim, muito provavelmente o módulo vai acabar com o Itadori derrotando o Dabura, ou talvez até morrendo finalmente, se o Gege for um pouquinho gentil com esse moleque. Mas honestamente, eu não tenho certeza como vai acabar essa história. Era pra essa história ser de 6 meses, tá ligado? Então daqui a pouco deve acabar, mas com total certeza, nós ficaremos sem nenhum pingo de dúvida quando acontecer essa luta do Itadori contra o Dabura, sobre quem é o mais forte. A discussão que anda sendo gerada sobre se o Itadori é mais forte que o Sukuna e o Gojo, e qual é o nível avassalador que parece que ele tem de diferença entre os dois, é uma coisa muito interessante. Jesus amado, inclusive, se quiser comentar aí pra saber se o Gojo é mais forte que o Itadori, ou mais forte que o Sukuna, ou quem é mais forte dos três, pode ir comentando, meu parceiro, porque minha opinião aqui é simples. Eu quero que o Itadori seja mais forte dos três, porque pelo menos uma coisa de bom ele tem que ter na vida, né? Enfim, se você gosta muito de Jujutsu, esteja aqui vendo o vídeo que eu fiz do episódio da Maki. Maravilhoso, muito bom, cheio de coisas incríveis, e que curiosamente os japoneses não gostaram, não sei porquê, tá ligado?